Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 23 de dezembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Nossa leitura de hoje será 1 João, capítulos 3, 4 e 5, encerrando assim essa carta de João. Vamos lá, sem mais delongas. 1 de João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. O amor fraternal. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas com ações, isto é, amemos verdadeiramente. Desta forma, sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos permanecem em Deus e Deus permanece neles. Desta forma sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. 1 de João, capítulo 4. Como discernir os espíritos? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desta forma. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por isso o que falam vem do mundo e o mundo os ouve. Não viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus
não nos ouve. É dessa forma que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Desta forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 de João, capítulo 5. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Desta forma, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observações finais. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que nasceu de Deus, a si mesmo se protege e o maligno não toca nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos,
Guardem-se dos ídolos. Encerramos nossa leitura por hoje. E não há salvação em nenhum outro, pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 23 de dezembro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para a única aniversariante de hoje, Lídia Nunes, lá em Dom Benito, na Espanha. Deus abençoe grandemente você, Lídia, que é uma missionária, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Lídia, em nome de Jesus. Quero orar por você. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer por conceder a Lídia Nunes mais um ano de vida. Agradeço também, ó Deus, porque o Senhor tenha conduzido debaixo da tua boa mão, juntamente com seu esposo e filho, Pai. Que o Senhor continue a abençoá-la, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor derrame sobre a vida dela dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de harmonia, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida, bem como aos demais aniversariantes e aos casais e aos bebezinhos. Rogo também que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?